Para enfrentar o Botafogo nesse domingo, o Fluminense tem uma sequência inacreditável, uma quantidade absurda de desfalques. Como armar o time do Fluminense? A gente tem notícia aqui nesse vídeo, mas principalmente uma análise. Será que é hora de manter o padrãozinho e tal e tentar resolver com o que já vem jogando? Ou tentar inventar e ter uma ideia que pode dar muito certo ou muito errado? Vamos falar disso aqui nesse vídeo de análise. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora fazer esta análise. Por quê? O Fluminense enfrenta o Botafogo no próximo domingo às 11 horas da manhã, o jogo é de manhã. Exatamente, fica um aviso pra você. Eu estou gravando esse vídeo na sexta e o pré-jogo, que eu normalmente solto ali 7 horas, 6 horas da manhã do dia do jogo, não vou soltar como jogar às 11 da manhã, não vou soltar no próprio dia, né? Até fiz isso quando a gente enfrentou o Vasco ano passado, mas não deu muito certo e tal, então o que eu vou fazer? O pré-jogo será publicado amanhã, neste sábado, para você que está assistindo no sábado já, à noite. Então, no sábado à noite será publicado o pré-jogo. Precisa já ter todas as informações da partida. Inclusive, com a escalação já meio, entre aspas, oficial. Por quê? O Odair Hellmann tem uma sequência incrível de desfalques para armar o Fluminense neste domingo. Não que se ele não tivesse também, ele não pudesse errar e fazer outras coisas que gerariam problemas, mas enfim, né? Além de todos os jogadores que estão com Covid, ainda tem também questões de lesão, como por exemplo Caio Paulista, que não é titular, mas faz sentido a gente mencionar aqui como uma lesão que não é uma lesão de Covid nesse ponto, né? O Wellington Silva também desfalcou. E bem, o Fluminense, a escalação provável que estão cogitando e etc, de que ele entre em campo no domingo, é com Muriel, Igor Julião, Matheus Ferraz, Nino, Danilo Barcelos, Hudson Dodi, Nenê, Michel Araújo, Fernando Pacheco e Fred. Basicamente a mesma escalação que ganhou do Coritiba, goleou por 4-0, só com a alteração de Wellington Silva, que saiu machucado, e a entrada de Felipe Pacheco. Vou cortar não, vai manter assim mesmo, não é Felipe Cardoso nem Fernando Pacheco. A entrada de Fernando Pacheco, que é o jogador da posição que joga pelas pontas também. Bem, com isso, a ideia de Odair Hellmann parece ser a de manter a estrutura que ele já vem utilizando. Você vê, a gente vai vendo aqui jogadores que já vêm jogando habitualmente, ou se não vem jogando habitualmente, ele tem uma opção de substituir por um jogador muito parecido, como por exemplo o caso de Calegari e Igor Julião. Os dois são laterais direitos, mas Calegari não seja, mas cumprem ali uma função parecida dentro de campo. Ou uma substituição de Digão por Matheus Ferraz. Digão que deve estar relacionado para o jogo, assim como Yuri, porém não deve começar jogando, tá vindo de uma lesão, muito tempo parado, deve começar no banco de reservas. Então assim, ele mexe pouco na estrutura do time, o time continua daquele jeitinho que a gente sabe. Linha de 4, 2 volantes, né? Ele se revezando, mas na verdade o Hudson fica um pouco mais quando está ao lado de Dodi, e Dodi fica um pouco mais quando está ao lado de Yuri, ou ao lado de Iago, também, que já aconteceu. Mais à frente, Nenê, tendo a liberdade de flutuar nas 3 posições, né, nas pontas e mais à frente no ataque, com 2 pontas, Pacheco e Michel Araújo, e Fred de centroavante. Bem, essa deve ser a estrutura básica de Odair Hellmann há muito tempo já. E ele alterou, na verdade, só ainda após volta do futebol, né, que ele tentou jogar com 3 volantes e botar Nenê na ponta, que já se provou que deu muito errado. As outras opções, né, o Odair Hellmann deve escolher essa opção, e eu nem o culpo muito, porque assim, os desfalques por Covid são muito grandes e são principalmente no setor ofensivo do Fluminense. Então, nesse ponto específico, não dá para culpá-lo tanto. É fato que são muitos jogadores que não provaram ainda que podem e que devem ser considerados desfalques e etc. Mas são jogadores que têm qualidade, como por exemplo é o caso de Luiz Henrique, é o caso de Marcos Paulo, 2 jogadores que estão fora por Covid e que são um prejuízo gigante para o Fluminense. Por quê? É porque eles são muito melhores do que Fernando Pacheco, até estão jogando melhor, né? Porque o Pacheco está muito mal. Que o Wellington Silva fica no bolso deles, etc. Não, nessa temporada a gente não pode dizer isso, eles não jogaram tão bem nessa temporada assim. Porém, quando a gente olhar para o banco no domingo, a gente não sabe quem a gente vai ver na ponta. Isso porque nem na ponta nem no meio. Por quê? Das opções do meio para frente, né, considerando ali o Hudson Dodi, passou de Hudson e Dodi, vamos às opções do meio para frente que o Odair Hellmann tem e já utilizou nesse momento mais recente.
Bem, ele já utilizou Miguel, tá fora, já utilizou Ganso, tá fora, já utilizou Marcos Paulo ali pelo meio, tá fora, já utilizou Michel Araújo, que vai ser escalado na ponta. Então, ele já tem 3 jogadores que podem atuar na posição que disputa a vaga com o Nenê, fora por Covid. Na ponta, ele poderia utilizar o Wellington Silva, tá fora, lesão na coxa. Luiz Henrique, Covid. Marcos Paulo, também Covid. Ou seja, ele tem muitos problemas para armar o time. O único que permanece é na centroavância, com Felipe Cardoso e com Fred. Fred já teve e Felipe Cardoso não teve, né? Até que se prove o contrário, não teve. Não foi pego em nenhum exame. E o outro que seria a opção ali pra frente é Luca, que já assinou, já chegou, mas só pode jogar a partir do dia 13 de outubro por causa da janela, quando abre a janela pro Brasil poder registrar jogadores que vieram lá de fora. Então, a frente é um problema. A gente deve ver pintando ali alguns jogadores como talvez Lucas Barcelos de volta a ser relacionado pro jogo, ou talvez um Matheus Pato também, jogadores ali do Sub-23. Muita gente tá focando tanto em Sub-20. O Sub-20 está treinando em outro lugar, galera. Sub-20 é Xerém. Sub-23 é CT. No CT de Xerém, não, Xerém também é CT. No CT de Xerém, né? E o outro é no CT Carlos Castilho. Então, o Sub-23 deve fornecer esses jogadores para o profissional. E aí são essas opções que eu citei. Felipe Cardoso estava por lá, Pablo Diego estava por lá também, já saiu. Matheus Alessandro também já saiu, eram jogadores de ataque desse time. Aqui tem também Matheus Pato, como eu já citei, tinha Luiz Henrique, também já saiu no caso para o time profissional, né? Tem as opções, por exemplo, de Matheus Cassini, que é um jogador que joga mais pra frente também. Tem opções, então assim, tem algumas opções. Tem Lucas Barcelos, que foi testado no início do ano e não jogou nada, fez péssimas partidas. O Fluminense vai ter que achar algum jogador pra ficar no banco pra jogar essa partida contra o Botafogo. É um problema gigante? É um problema grande. Por quê? Porque a gente já sabe que o time cai muito nível quando mexe e tem substituições. A gente já fala disso há um tempão e etc. Dessa vez, a gente não pode afirmar que o time vai cair, mesmo que o Odair Helman mexa certinho. A gente tá falando aqui só de questões técnicas. Não dá pra afirmar por quê? Porque são muitas incógnitas. Quantas vezes você viu o Matheus Pato jogando? Exatamente, ele já vai para 25 anos, 26 anos. Então são jogadores que são incógnitas pra gente. E se não são incógnitas, você assiste o Sub-23 direto, etc. Tem um negócio, né? São jogadores que são incógnitas no futebol profissional. Então, principalmente do meio para frente, a gente deve ver nomes diferentes, o que eu considero uma coisa boa por linhas completamente tortas. Que a gente pode perder um jogo, pode acontecer problemas, etc, etc, etc. Porém, a gente pelo menos vai ter a opção de ver novos jogadores em campo. Isso se o Odair Helman quiser, porque, por exemplo, contra o Coritiba, ele não teve opções, né? Ele colocou Felipe Pacheco e manteve o time que estava jogando, só mudou Felipe Cardoso por Fred. Uma outra opção, que acredito que deva ser usada ou não, porque também tem problemas na posição de origem, é Iago. Uma certeza que você pode ter. Se Iago não for titular, ele vai entrar nesse jogo. Isso porque, com o Yuri ainda meia bomba, né, sem ter voltado efetivamente sendo titular já com todo o físico, Iago fica sendo a primeira opção para a entrada no lugar de Dodi, provavelmente para a entrada no lugar de Hudson, caso o Yuri não esteja 100%, ou seja, um lance de mexer no intervalo, por exemplo. Iago pode ser opção para entrar no lugar de Nenê, porque ele joga naquela posição, e também pode ser opção para entrada no lugar de Michel Araújo e na entrada no lugar de Pacheco, porque ele já jogou de ponta. Você pode justificar falando, mas não jogou nada. Tá, mas já jogou. Felipe Cardoso também não jogou nada de centroavante e continuava sendo usado até que fez o gol e assim, também não jogou muita coisa até agora. Então, tem essa opção também para o Odair Helman. O problema é que, na volância, Yuri tá voltando, show, mas a gente tem André, Martinelli e Nascimento, 3 jogadores que subiram da base e que estavam encorpando ali essa posição no profissional, os 3 fora com Covid também. Fato é, o Odair Helman vai ter que queimar muita cabeça, pode ter ideias, aí eu não vou nem focar tanto nas ideias aqui, como por exemplo, tirar o Fernando Pacheco, né, e no caso o Wellington Silva, aquela posição, e botar Iago para compor mais o meio de campo, tentar jogar num 4-4-2, puxar um pouquinho o Nenê, adiantar Michel Araújo, ou adiantar Nenê, mas acho que o time ficaria muito lento na frente com Nenê e Fred. Ele pode tentar uma opção de repente tirar Fernando Pacheco, meter um terceiro zagueiro, liberando Igor Julião e Danilo Barcelos e fazendo uma espécie de 3-4-3 ou 3-5-2
Ele tem algumas opções. Agora, quer um spoiler? Vai fazer o básico. Treinador limitado, faz o básico. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu.